Uma pergunta que devemos fazer quando estamos lendo algo tão complexo quanto a Ilíada, principalmente algo tão profundo quanto a Ilíada, é quão longe e quão profundo ir. O que eu quero dizer com isso? Você vai estar lá lendo, nós vamos estar lá lendo uma determinada passagem e de repente a gente escuta, por exemplo, logo no comecinho, que o deus Apolo, Febo Apolo, começou a amaldiçoar o povo, né? Aí a pergunta é: quão longe nós iremos na história de Apolo? Porque se você já estudou mitologia grega, você vai saber que é um mundo intrincado, né, de relações. Então você vai estudar sobre Apolo, você vai ver a irmã do Apolo, aí você vai ver os outros deuses, e o Apolo fez isso com, sei lá, com Jacinto, etc, etc. E você vai continuando e você pode nunca mais voltar, né? Então, a pergunta é quão profundo e quão longe você deve ir. Por outro lado, não é suficiente, passa ali na história o deus Apolo e a gente fala é um deus lá, né? Então o que, que eu vou fazer nos vídeos e eu vou aconselhar você a fazer também, né? Vamos tentar ficar ali mais ou menos no informação suficiente para que aquele nome, aquela referência, o que quer que seja, não fique vazia. Então eu sei que é o deus Apolo, que é importante por causa disso e disso e daquilo, ok? É claro que vão ter vezes que a gente. Vai ter vezes que às vezes a gente vai se empolgar com a história e fazer uma digressão um pouquinho maior. Isso não tem problema, né? Mas vamos tentar ficar por aí, né? Quão profundo? Por exemplo, nós poderíamos conversar sobre métrica, isso é bem importante na Ilíada. Nós poderíamos conversar sobre o conceito de honra, explorar o conceito de honra. E existem livros e livros conversando sobre o conceito de honra. Nós poderíamos ler, eu estou olhando aqui para o lado, porque tem um livro muito importante chamado Paideia. Eu acho que o meu Paideia não está aqui. Mas, por exemplo, tem esse livro chamado Paideia que fala sobre a cultura grega. Nós poderíamos pegar passagens e daí tentar se aprofundar nessa questão, né? Então, por exemplo, o estatuto histórico ali da Ilíada, mas eu acho que a gente iria fundo demais a ponto de cavar para fora da narrativa, né? Então, nós vamos tomar como base ficar naquele mundo criado. Este mundo criado é a nossa realidade. Não é o mundo do Homero, embora o mundo do Homero esteja dentro da Ilíada. Nós vamos pensar sobre o mundo grego, por exemplo, só na medida em que ele esteja dentro da Ilíada, né? Então, mais ou menos assim, tem uma determinada... Você está lendo lá Proust, né? Proust tem algumas passagens que ele está passando por um jardim e ele começa a ver um monte de flores, né? Ora, se o personagem está vendo um monte de flores, você deveria ser capaz de ver aquelas flores. Então eu sei que é trabalhoso, mas o certo é procurar, principalmente agora nós temos Google Image, etc, procurar ter mais ou menos uma ideia. Mas eu não preciso saber da, sei lá, da embriologia da flor, né, do sistema, sei lá, da flor. Não preciso disso, né? Então é mais ou menos aí que a gente vai tentar cortar a nossa profundidade, a nossa amplitude, né? Lembre-se que eu já falei para você que esse livro ele não foi feito para ser simplesmente lido. Além disso, ele não é um livro só para te ensinar mitologia, ok? Isso é importante. A mitologia é legal, é muito interessante. Ah, teve esse deus, aí teve o Caos, por exemplo, né, o primeiro deus, aí teve Cronos que comia os seus filhos. As histórias são bem legais, né? Tanto é que livros baseados em mitologia grega funcionam, né? São coisas legais. Mas não é só isso, não é só isso. A mitologia grega era um modo de ver a realidade. Então vamos tentar ir para mais além, né? O que eu estou querendo dizer com isso? O nosso objetivo aqui não vai ser com o objetivo de uma pessoa que lê, por exemplo, Percy Jackson, né? Não tenho nada contra, mas uma hora a pessoa tem que crescer. Isso é a pura verdade, né? Então o Percy Jackson fica ali no nível da diversão e no nível de contar as historinhas. Simplificação, para ficar mais, como é que se diz? Mais apetecível ao paladar, né? Para ficar mais
digesta, digamos assim, e aí é aquilo ali, né? Nosso trabalho é ir para além disso daí, para muito além de Percy Jackson, ok? E é claro, se a gente quer ir para além de Percy Jackson, tem um preço a pagar, né? E o preço a pagar é atenção, dedicação, é leitura, releitura e assim por diante, ok? Como eu falei, nós temos que crescer, né? Uma hora a gente vai para além da literatura de menino, né? A gente vai para a literatura de homem, ok? Uma hora você vê que as coisas são mais. Tem coisas para além. Eu não estou dizendo com isso, é claro, que você não pode ler literatura de menino. Eu, por exemplo, amo vários filmes que são filmes de menino, né? Filme com super-herói. Alguns filmes de super-herói, tipo Watchmen, né? Eu amo Watchmen. Eu assisto Friends, por exemplo. Eu sei que Friends é relativamente de uma qualidade relativamente baixa, mas eu gosto daquilo ali, né? Sou eu sendo menino me divertindo ali. Mas eu não vou ter ilusão de que minha vida intelectual sendo alimentada por Friends e por, sei lá, um livro de diversão vai ser uma vida intelectual robusta, né? Eu tenho que ter a noção de que há mais mundo para além disso daqui que eu li, ok? Então, vamos caminhar, né? Nesse quesito de caminhar, talvez você queira ir mais longe. Lembre-se que o meu trabalho aqui é fazer a história ser entendida, né? Para fazer entender com você a história, e aí não só o enredo, mas a história nos seus aspectos diversos, né? Talvez você queira ir além. Aí já não é meu trabalho mais, né? E o que eu quero dizer ir além? Como eu falei, você quer ir os estudos sobre isso, livros foram escritos sobre Ilíada. Aí eu tenho dois conselhos para você. Um é um alerta, muito cuidado, porque às vezes você entra por este mundo, né? O mundo científico, acadêmico, que é o mundo de afastamento, ok? Não é uma crítica isso, é uma, como é que se diz? É uma descrição de como é a análise acadêmica. Ela tem que ser fria, a ciência tem que ser fria. Um médico, quando está analisando o seu paciente, ele não pode, enquanto médico, ele pode enquanto pessoa, mas enquanto médico ele não pode estar, mas eu gosto tanto dessa pessoa, eu vou cortar a perna dele. Não é esse o caso, né? Você tem que ter esse afastamento. Só que o cuidado que esse afastamento, às vezes, você perde a Ilíada de vista e você vai estar estudando estudos sobre a Ilíada. Então, esse é o primeiro, é um alerta, né? Segundo, é uma indicação, né? Existe um cara chamado Bernardo Lins Brandão. Ele tem um canal aqui no YouTube chamado Noites Áticas. Noites Áticas, tá? Ele vai bem mais longe do que eu vou, né? Mas é claro, o vídeo dele é sobre aspectos. Então ele vai falar sobre o aspecto do herói, por exemplo. O que nós vamos fazer aqui é ler livro por livro, linha por linha e ir entendendo. E ele vai pegar essa questão e vai abordar essa questão, né? Alguém muito de confiança, ok? Você pode confiar no canal Noites Áticas. Por quê? Porque ele não vai cair naquele risco que eu acabei de te alertar, né? De ficar tão acadêmico que tudo vira uma coisa fria, né? Não, isso aqui é minha profissão, isso aqui é minha vida, né? O Bernardo ele tem essa noção muito importante de que a literatura bem lida, ela tem que ser minha vida. A literatura, isso é importantíssimo. A literatura não é aquilo que te tira da realidade. Quer seja tirar da realidade para te transformar num especialista, ou tirar da realidade só para que você possa se distrair e esquecer os seus problemas. A literatura não é isso. A boa literatura é aquilo que te insere mais profundamente na realidade. O que eu estou querendo te dizer é que se você lê bem lido a Ilíada de deuses que nem existem, né? Você vai estar se afundando, né? Se impregnando mais profundamente da realidade. Você vai entender melhor a realidade, né? E porque eu sei que o Bernardo tem essa visão, e eu sei que ele não vai, embora ele seja um acadêmico, né? Mas ele não vai ter essa visão acadêmica fria e distante que às vezes alguns caem, né? Os ruins. Porque eu sei disso, eu aconselho aí o canal do Bernardo.